tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre arte mais feminismos. É igual? Não sou obrigada a enxergar o mundo com seus olhos. Simbora? Falar sobre feminismo não é fácil. E aqui nós vamos falar sobre feminismos no plural, porque eu entendo que o movimento é diverso e é preciso respeitar essa diversidade de vertentes. Nós vamos começar fazendo um passeio sobre o que é o feminismo no mundo e depois a gente vai ver como anda essa história aqui no nosso país, nesse ex-paraíso tropical, pelo menos nesse momento. Existe um conceito generalista que diz assim: feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como objetivos direitos iguais entre os gêneros, ou seja, direitos e oportunidades iguais para todas as pessoas, e que combate ferozmente o modelo social baseado no patriarcado, que é o que a gente vive hoje e já há bastante tempo, há séculos. E, obviamente, a liberação de padrões opressores, baseados em normas sociais construídas pelo poder vigente. E não se esqueça, esse é um conceito muito generalista e muito simplório, porque existem vários conceitos sobre feminismo, e alguns deles simplificam assim: não quero ser igual aos homens, quero apenas os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Como todo processo de transformação apresenta contradições, avanços, recuos, medos e alegrias. Agora vamos rebobinar um pouco a nossa história e vamos ver como é que tudo isso começou. Nascimento da raça humana. Lembra? Na África Oriental há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. E nesse meio tempo, há mais ou menos 2 milhões de anos, nasceu o Homo erectus, a pessoa ereta. A espécie que dominou o fogo há mais ou menos 300 mil anos. Já entre 350 e 200 mil anos atrás, encontram-se os primeiros registros arqueológicos de nossa espécie, o Homo sapiens, ou seja, a pessoa sábia, mas que não nasceu tão sapiens assim. E foi no decorrer de milhares de anos que desenvolvemos grandes habilidades, como a linguagem de comunicação, as habilidades sociais de viver em grandes grupos e a capacidade de acreditar em ideias puramente imaginárias, não naturais. Alguns pesquisadores acreditam que as primeiras manifestações do ser humano foram o sorriso e a música. Entre 14 mil e 8 mil anos atrás, passamos por um grande processo de sedentarização, conhecido popularmente como Revolução Agrícola ou a Revolução Neolítica. Esse processo se dá no momento em que o sapiens deixa de ser nômade e passa a se assentar em terras, plantando alimentos e domesticando animais. Apesar de parecer um processo positivo para a nossa sociedade e ter sido muito importante para definir o nosso estilo de vida atual, este foi um processo que, apesar de não ter reduzido a expectativa de vida, trouxe muitos problemas de saúde e doença aos sapiens. Isso porque, no princípio, houve uma redução na variedade alimentícia e os sapiens gastavam mais tempo trabalhando para ter comida. E aqui, neste momento, eu chamo a sua atenção para um fator muito determinante. E com a posse da terra, dos animais e do alimento, veio também o quê? A posse da mulher. É a mãe dos meus filhos, a rainha do lar e das comidas, submissa e subserviente. E isso tudo permitiu uma grande explosão demográfica. Passamos de algumas dezenas de milhares para milhões, dando início assim aos estados. Atenção para isso. Esse processo deu origem aos principais baluartes do mundo contemporâneo. São eles: governo, escrita, dinheiro e religiões. Governo, escrita, dinheiro e religiões. E nesse contexto deu para perceber que o caos e a violência contra as mulheres e a tudo ao que é diferente pode ter começado por aqui, nesse miolinho. Você percebe isso? E a partir de agora, com base nesse contexto, eu quero trazer essa conversa para a nossa realidade. E aqui nesse momento é muito importante a gente deixar nítido que feminismo é o oposto de machismo, sacou? Que queremos definitivamente o fim da violência contra as mulheres, o fim da diferença salarial entre gêneros, maior e melhor participação das mulheres no meio político. E é óbvio, a extinção do assédio e do preconceito contra as mulheres, métodos contraceptivos gratuitos e alimentação em lugares públicos. Quando eu afirmo mulheres, eu estou me referindo a todas as pessoas que se sentem mulheres. Por exemplo, mulheres trans. Agora que a gente conseguiu entender um pouco sobre o movimento e suas reivindicações, é importante a gente falar um pouco sobre a sua história. O termo feminismo foi colocado pela primeira vez por um filósofo chamado Charles Fourier, em sua obra A Teoria dos Quatro Movimentos, publicada em 1808. Nessa ocasião, ele defende que a liberdade para as mulheres seria um pré-requisito para o progresso da sociedade e do mundo em geral.
A origem do movimento foi no período das revoluções liberais do século XVIII, principalmente com a Revolução Francesa e os ideais do iluminismo. Isso porque, nessa época, a racionalidade humana começou a ganhar espaço e, com isso, a ideia de liberdade começou a ganhar força. A origem do movimento foi no período das revoluções liberais do século XVIII, principalmente com a Revolução Francesa e os ideais do iluminismo, lembra? Isso porque, nessa época, a racionalidade humana começou a ganhar espaço e, com isso, a ideia de liberdade começa a ganhar força. Entretanto, as mulheres não consideravam que os seus direitos eram iguais aos dos homens e começaram a lutar por isso, a colocar mãos na massa. Mas olha só, foi somente no século XIX que esse movimento ganhou força, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Vamos ver? A Inglaterra, nesse período, passava pela segunda Revolução Industrial, ou seja, por um momento de aprimoramento de técnicas, de surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção. Mas o que esse processo técnico tem a ver com o movimento feminista? Foi exatamente nesse período que as mulheres começaram a lutar por igualdade de condições de trabalho nas indústrias da Inglaterra. As mulheres exigiam uma carga de trabalho e um salário igual aos dos homens. E aí, no começo do século XX, o movimento começou a ganhar força nos Estados Unidos. E lá, o cerne da luta foi pelo direito ao voto, conhecido pelo sufrágio feminino. Essa é só uma pontinha do que é a história do movimento. Se a gente for estudar o feminismo por uma ótica mais tradicional, vamos encontrar por aí uma divisão do movimento por ondas feministas, que são não só pelos seus contextos históricos, mas por suas pautas principais. A primeira onda tem seu início datado no século XIX, naquele contexto do surgimento do movimento, ou seja, na Revolução Francesa e na Segunda Revolução Industrial. Nesse cenário, a principal pauta do movimento pode ser caracterizada como a luta por direitos básicos. E aí, entre as reivindicações por igualdade no mercado de trabalho, pelo sufrágio feminino e por uma relação mais igual no casamento, por exemplo. Duas mulheres que marcaram essa onda do movimento foram Olympe de Gouges, na França, e a Mary, na Inglaterra. Já a segunda onda do feminismo é identificada a partir dos anos de 1960, no contexto de Guerra Fria, de ditaduras na América Latina e também das revoluções culturais. Desse período, nasceram duas das feministas mais conhecidas da nossa história, Simone de Beauvoir, francesa, autora do livro O Segundo Sexo, e Angela Davis, autora de Mulheres, Raça e Classe. Duas leituras importantíssimas. Naquele contexto, as principais reivindicações das feministas foram questões sobre liberdade e autonomia da mulher para decidir sobre o seu próprio corpo, trazendo também discussões sobre sexualidade. E, inclusive, é aí que se caracterizam discussões sobre métodos contraceptivos, especialmente sobre a pílula anticoncepcional. E o debate, que continua super atual, sobre a distinção entre gênero e sexo. Ainda é isso, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira onda, que data da década de 1980, no contexto pós-Guerra Fria. Aqui nesse período, as feministas começaram a debater alguns aspectos impostos pelo movimento nas ondas anteriores. Uma das questões discutidas aqui é a necessidade da mulher ser feminina, ou seja, o conceito de feminilidade. Outras questões que começam a ser debatidas é o gênero fluido, o não binário, a interseccionalidade e a teoria queer. Dois nomes importantíssimos nessas discussões naquele momento e ainda hoje são Bell Hooks e Judith Butler. E mais recentemente, estudos começaram a falar sobre a quarta onda do feminismo, que surgiu em 2010 e vigora até os dias atuais. E nesse contexto atual é muito importante a gente se ater ao desenvolvimento digital. Afinal, como a gente sabe, as redes sociais afetaram e continuam afetando diretamente os indivíduos, como nós percebemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. E é óbvio, né? No movimento feminista isso não foi diferente. Com as novas tecnologias de comunicação em massa, os relacionamentos, o consumo, o trabalho e muitas outras dimensões da vida humana foram repensadas e estão em profundas transformações. Resumindo historicamente, é possível classificar 4 momentos distintos do movimento feminista. Mas olha só, por mais que a gente diga do movimento feminista, isso não quer dizer que exista apenas um movimento feminista. Lembra do que a gente falou anteriormente, lá no comecinho do vídeo? Que o movimento feminista não tem uma única definição? É que, na realidade,
o movimento possui variadas vertentes teóricas. Eu vou deixar aqui um vídeo da Sabrina Fernandes que fala muito bem sobre essas vertentes teóricas. Ela diz também o que é uma vertente. Vale muito a pena assistir. Retomando, o movimento possui variadas vertentes teóricas que trazem uma diversidade de mulheres, de lutas, de contextos históricos e sociais e de entendimentos que precisam ser levados em conta. E é por isso que é tão difícil trazer uma única definição para um movimento que é tão plural. E é preciso respeitar essa pluralidade. E aqui, então, para a gente entender melhor, eu vou explicar um pouquinho das principais vertentes. A primeira delas é o feminismo liberal, que surge na Revolução Francesa e traz, então, os ideais liberais para o feminismo. E, nesse sentido, a vertente é centrada no indivíduo mulher e nas suas liberdades de escolha. Um exemplo de pauta que é enquadrada no feminismo liberal, por exemplo, é a equiparação de direitos de salários. É uma corrente que busca a igualdade, especialmente dentro das instituições, pela mudança nas leis. Ainda está meio confuso? Então presta atenção na próxima vertente que pode te ajudar a entender melhor. Essa outra vertente é o feminismo marxista. Ela também surge na primeira onda do feminismo. A principal questão aqui, segundo as feministas marxistas, é que a opressão da mulher não existe apenas pelo machismo, mas também pela forma como a economia se organiza no capitalismo, reduzindo o papel da participação da mulher na sociedade como um todo. Nesse sentido, vamos fazer uma comparação. Enquanto o feminismo liberal busca por mudanças dentro do sistema capitalista, o feminismo marxista defende uma mudança do próprio sistema para alcançar essa igualdade entre homens e mulheres. O feminismo marxista defende uma mudança do próprio sistema para alcançar a igualdade entre todas as pessoas, já que para ele isso seria impossível no capitalismo. Percebeu a diferença? E aqui vai uma dica de ouro. Quem quiser aprender melhor sobre esses conceitos que eu estou falando aqui, acesse os links na descrição desse vídeo. Continuando, ainda existe feminismo radical que surge na segunda onda. Mas olha só, o radical aqui não é sinônimo de extremismo. O que as feministas radicais buscam é compreender as origens da opressão da mulher e, a partir disso, lutar contra a estrutura que gerou essa opressão e essa desigualdade. Na prática, acredita-se aqui que as raízes das opressões sofridas pelas mulheres são papéis sociais atribuídos aos gêneros. Um exemplo disso é que as meninas, quando crianças, ganham bonecas e panelinhas para brincar, que são brinquedos que remetem ao cuidado com o lar. Enquanto isso, os meninos recebem bolas, armas, caminhões, que normalmente são brinquedos associados a profissões de poder. As feministas radicais buscam desconstruir essas imposições. Outra vertente de suma importância é o feminismo negro, que surge na terceira onda. Aqui, a principal ideia é que a mulher negra não é representada pelas outras vertentes, porque além das questões de gênero, ela também enfrenta o preconceito racial. E isso está muito escancarado na nossa sociedade. A gente precisa criar soluções imediatas para isso. Enquanto nós não destruirmos o maldito racismo, não haverá uma sociedade liberta, não haverá democracia. A sociedade não vai ser equilibrada. E nesse sentido, as feministas negras consideram que as suas demandas não são as mesmas das mulheres brancas. As defensoras da vertente ainda apontam para o fato de que os movimentos feministas e os movimentos negros falharam e ainda falham ao negligenciar as peculiaridades das necessidades das mulheres negras. E aqui eu me coloco como uma aliada. E em terceiro lugar, mas não menos importante, vem o feminismo interseccional, que também surge ao longo da terceira onda. Inclusive, ele surge a partir das lutas e das teorizações dos movimentos feministas negros dos Estados Unidos e do Reino Unido, entre 1970 e 1980. E por isso, há alguns pontos em comum nessas duas correntes. Basicamente, essa vertente parte de uma ideia de que, além das opressões de gênero, existem outros fatores que oprimem grupos de mulheres, e esses fatores também devem ser considerados nas demandas. Ou seja, é uma vertente que posiciona raça, classe e gênero como fatores sobrepostos no sistema de opressão e que traz a reivindicação de outros grupos de mulheres que chamam a atenção para a intersecção entre as opressões que vivenciam. Na prática, o feminismo interseccional coloca que o racismo é diferente do patriarcalismo, que por sua vez é diferente da opressão de classe, mas que frequentemente eles podem se interligar, criando complexas intersecções em que 2, 3 ou 4 eixos acabam se entrecruzando. Antes de terminarmos, como estamos falando de diferenças entre mulheres, precisamos colocar também que existe, assim como em todos os movimentos políticos e sociais, um grupo que faz oposição ao feminismo. Essas mulheres são conhecidas como antifeministas.
O antifeminismo, em suas diversas manifestações, é compreendido como um retrocesso de modernização da sociedade, expressão de fisionomia da tradição ou uma expressão de preconceito relacionada à problemática do lugar da mulher como parte de grupos socialmente discriminados na sociedade brasileira. De modo bastante simples e resumido, as antifeministas acreditam que o feminismo destrói o conceito de família e que, na verdade, não existe qualquer opressão contra as mulheres. Por isso eu não vou me ater a esse movimento porque não é relevante nesse momento para nós. Enfim, o movimento feminista não é simples e a história é grande. Deu para entender como o movimento surgiu? Quais são as suas bandeiras, as suas vertentes? E agora a gente vai mergulhar nas artes. Afinal, esse vídeo é sobre artes, mas feminismos é igual a não sou obrigada a enxergar o mundo com seus olhos. Existe uma arte feminista? Essa arte está associada ao movimento no final da década de 1960 e 70 e destaca as diferenças sociais e políticas sofridas pelas mulheres. O ganho esperançoso dessa manifestação artística foi trazer uma mudança positiva e compreensiva para o mundo, na esperança de levar à igualdade. Os meios utilizados para isso vão desde as formas de arte tradicionais como a pintura e segmentos mais contemporâneos como a performance, a arte conceitual e corporal, o vídeo, o cinema, a arte em fibra, enfim, hoje a gente tem uma gama riquíssima e muito diversa que traz a questão feminista como matéria-prima dessa arte. A arte feminista tem servido como uma força motriz, inovadora e transformadora para expandir a definição de arte através da incorporação das novas mídias e uma nova perspectiva. Seus desenvolvimentos estão pulsando em nós até hoje. Aliás, hoje com mais força. A crescente proeminência de mulheres artistas na história da arte, bem como na prática da arte contemporânea, pode sim ser atribuída aos feminismos. É, portanto, uma arte política. Que afirma ser feita por mulheres, sobre mulheres e seus status sociais, abordando questões como violência, racismo, condições de trabalho, entre outros temas que a gente pode julgar importantes. Grande mostra de arte feminista, o AC, a Arte e Revolução Feminista, em 2007, foi a primeira exposição abrangente e histórica que examinou as fundações e o legado da arte feminista internacional. Centrou-se na apresentação do período de 1965 a 1980, durante o qual aconteceu com mais intensidade o ativismo feminista. A exposição inclui obras de 120 artistas dos Estados Unidos, Europa, América Latina, Ásia, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para as artes feministas do nosso país. Temos inúmeras artistas produzindo intensamente com essa temática, seja na literatura, na filosofia, na música, na dança, na psicanálise, no teatro, no cinema, no vídeo, além de conteúdos interativos que estão pipocando pelas redes. E aqui eu quero chamar a atenção para o trabalho fantástico da Lélia Gonzalez. Quero chamar a atenção também para o trabalho fantástico e genial do Instituto Guedes, da doutora Sueli Carneiro. Você sabe quem foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil? Nascida em São Luís, no Maranhão, foi a primeira romancista brasileira a ter um livro publicado no país. Sua obra, Úrsula, foi lançada em 1860 e abordava a questão abolicionista no enredo. Mas essa não foi a única área a ter o pioneirismo da autora. Ela também foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão, para o cargo de professora do primário. Além disso, Maria Firmina fundou a primeira escola mista gratuita na região. Antonieta de Barros, sabe quem foi? Foi a primeira mulher negra a ser eleita para o cargo de deputada federal por aqui. Muitas mulheres, embora tenham feito história e deixado um belo legado, têm suas trajetórias pouco valorizadas. Por quê, né? Maria Carolina de Jesus, conhece? Espero que sim. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais. De família pobre, frequentou a escola por 2 anos e se mudou para São Paulo em 1937, em busca de melhores condições de vida. Trabalhando como catadora de papel, morava na favela do Canindé e escrevia sobre o seu dia a dia em um diário. Seus relatos deram origem ao livro Quarto de Despejo,
Diário de uma Favelada. Conhece Teresa de Benguela? Teresa de Benguela foi líder do quilombo Quariterê em Mato Grosso e posteriormente recebeu o título de Rainha Teresa. Ruth de Souza. Conhece, né? Nascida no Rio de Janeiro, Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a atuar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a peça Imperador, em 1945. Além disso, Ruth foi a primeira brasileira a ser indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema por sua atuação no filme Sim, a Moça. Tia Seata, conhece, né? Hilária Batista de Almeida. A Tia Seata ficou conhecida por ceder o quintal para a reunião de diversos artistas que deram origem ao samba, tornando-se um dos maiores nomes da cultura brasileira. Dona Ivone Lara, conhece, né? Ivone da Silva Lara foi a primeira mulher a compor um enredo de escola de samba. Os 5 bailes tradicionais da história do Rio, em 1965, para Império Serrano. Dona Ivone Lara abriu espaço para que outras mulheres conseguissem participar das rodas de samba. Diz aí, um monte de mulher foda, linda, maravilhosa, né? Doutora Sueli Carneiro, fundadora e atual diretora do Instituto da Mulher Negra, GLE10. É considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil e uma mulher fantástica. Se você não a conhece, precisa conhecer. Doutora Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito. Ela é uma excelente poeta e escritora brasileira. E eu sinto muito porque eu não tive acesso a essas mulheres no meu período escolar. Eu só vim conhecer o trabalho delas pela internet. Temos inúmeras artistas produzindo intensamente sobre a temática dos feminismos. E eu quero aqui mostrar para vocês alguns trabalhos que vêm sendo criados e produzidos aqui no interior paulista, na minha região, no interior do estado de São Paulo, onde eu vivo. Essas artistas e esses criadores nem sempre se utilizam da temática dos feminismos em seus trabalhos, mas eles trazem à tona questões muito importantes, reflexivas, sobre a situação da mulher, sobre a situação das pessoas que se sentem mulher na nossa atual sociedade. E essas pessoas podem ser consideradas as nossas aliadas. Eu as considero muito as nossas aliadas. E aqui eu vou citar só algumas e alguns, porque não cabe tudo nesse vídeo. A gente vai começar pela Gabi. Gabriela de Lima Fregonese. A Gabi, ela é de Descalvado. O Danilo Cunha, mais conhecido como Um Pouco Mais de Isso. O Danilo é artista visual de Mojimirim. Ele realiza ensaios fotográficos belíssimos com a questão da mulher. O evento Grafite na Vila, que acontece em Itapira, no interior do estado de São Paulo, que traz na sua produção e na sua criação mulheres, né? Eles respeitam a proporcionalidade e a maioria do pessoal que está trabalhando nesse evento são mulheres. São mulheres criativas, mulheres foda. Desde pequena eu sempre gostei muito de retratar mulheres. E aí eu fui me envolvendo muito nessas questões feministas. Eu sou lá de Minas, a gente tinha um coletivo feminista que a gente abordava diferentes aspectos, diferentes assuntos voltados para o mundo feminino. E sempre me interessei por essa área. Então eu trago muito forte isso por questões de autoconhecimento também e de empoderar as mulheres de diferentes formas, tanto na arte, de estar pintando na rua de outras mulheres também se reconhecerem, tanto de questões internas quanto também de elas poderem estar ocupando espaços como ruas, como lugares que normalmente são ocupados, a maioria dos lugares ocupados por homens. O último evento que eu fiz uma mulher amamentando. Então, e foi muito lindo de ver as mulheres passando e se sentindo tocadas pela arte, então de certa forma se sentirem representadas ali. Realmente você reconhecer você de certa forma naquela arte. Então é dessa forma que eu trago diferentes tipos de mulheres e que cada mulher se reconheça nelas. Então, na verdade eu vou fazer 2 mulheres, elas estão olhando em diferentes direções. E essa questão da conexão entre mulheres, da gente se empoderar, da questão de tanto uma tá olhando para uma visão diferente e a outra tá com outro sentido. Então, por mais que são visões diferentes, elas estão conectadas. Ela tá deitada no ombro da outra mulher. Então são essas questões das conexões, do quão importante é a gente se unir pra gente crescer juntas em diferentes áreas da vida, assim. É isso aí. E aqui eu fecho esse vídeo que foi feito para o PROAC 39, resultado da minha pesquisa. Feminismos mais artes. É igual? Não sou obrigada a enxergar o mundo com seus olhos. Isso aqui é só uma pequena parte da minha pesquisa que traz em sua essência o processo artístico e o feminismo. E essa junção é uma revolução no nosso dia a dia. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um beijo e até já!